Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração neste momento e ela se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 24. E a palavra do Senhor nos diz assim: Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom se nenhum que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Antes de continuarmos, eu quero convidar você que está me acompanhando a fechar os teus olhos e orar junto comigo. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te exaltar por esta oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor. E já, papai amado, quero pedir ao Senhor, visita essa pessoa, Deus, que está me ouvindo. Toca o teu braço forte, que a presença do Espírito Santo possa envolvê-la e que a tua presença também possa se manifestar no ambiente onde essa pessoa se encontra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda distorção, toda distração, toda oposição do maligno possa cair por terra e que o teu nome possa ser glorificado, Senhor Pai amado. Deus, que esta semente que está sendo semeada possa cair em terra boa e produzir para o teu reino 30, 60, 100 por um, para honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. O tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para cada um de vocês é: como herdar a vida eterna. E o texto em qual nós lemos fala de um jovem, ao qual a Escritura Sagrada nos diz que este jovem era uma pessoa que tinha uma boa influência, que era uma pessoa que tinha uma boa posição social. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que este jovem, era muito rico, tinha muitas posses. E este jovem, então, quando vê o nosso Senhor Jesus, vai até a presença dele e faz a seguinte pergunta: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você já parou para se perguntar o que eu e você devemos fazer para herdar a vida eterna? Este jovem fez essa pergunta, ele tinha essa indagação dentro dele. Como eu faço para adquirir a vida eterna? E este é o tema da mensagem. Como herdar a vida eterna? Então aquele jovem chega, faz essa pergunta. Mas antes de ele fazer essa pergunta, ele chama Jesus de bom. E logo de cara, a primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que para eu e você adquirir a vida eterna, devemos guardar o nosso coração. Essa é a primeira coisa que devemos fazer, guardar o nosso coração. Por quê? Porque em Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai nos dizer: Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a primeira coisa
que devemos fazer para adquirir a vida eterna é guardar o nosso coração. Devemos guardar o nosso coração. Todos nós sabemos que todos os dias palavras ruins vêm sobre o nosso respeito. Que todos os dias sempre vai ter alguém para falar mal de nós, para falar mal das coisas que nós fazemos. Sempre vamos ouvir palavras e vozes que vão nos querer levar para baixo, nos trazer tristeza, frustração, decepção. Porém, se nós, quando ouvir uma palavra negativa ao nosso respeito, ou sobre algo que desejamos, ou sobre algo que estamos fazendo, executando, se nós permitir que essas palavras negativas entrem no nosso coração, todos nós sabemos que irá nos trazer tristeza, que vai nos trazer abatimento, e que dependendo da maneira que essas palavras negativas adentram no nosso coração, que a gente absorve ela, muitas vezes essas palavras negativas podem nos paralisar. Pode nos paralisar na caminhada de realizar um sonho, um projeto. Porém, como eu disse, para eu e você adquirir a vida eterna, a primeira coisa que eu aprendo no texto aqui, que eu e você devemos guardar no nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, como eu disse em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ok? Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que a gente deve guardar nosso coração não somente das palavras negativas que a gente ouve sobre o nosso respeito, ou sobre daquilo que a gente executa ou planeja, mas sim que a gente deve guardar o nosso coração das palavras boas que vêm ao nosso respeito, que a gente escuta. Por quê? Porque as palavras boas, assim como as palavras negativas, ela também tem o poder de nos paralisar, de nos levar para o erro, de nos afastar da presença de Deus e de nos impedir de adquirir a vida eterna. Aí você me pergunta, como assim, evangelista? Sim, as palavras boas que a gente ouve sobre o nosso respeito, sobre aquilo que executamos com excelência, ou sobre aquilo que nós fazemos ou planejamos, se a gente não guardar o nosso coração das palavras boas sobre o nosso respeito, ela também tem o poder de nos paralisar e de nos levar para o erro. Por quê? Porque as palavras boas que a gente ouvimos sobre nós, ela faz o nosso ego ser massageado. O nosso ego, todas as vezes que ouvimos alguma palavra boa ao nosso respeito, sobre aquilo que nos rodeia, ao qual nós estamos presentes, ou sobre aquilo que nós fazemos, ou planejamos em fazer, a verdade é que todas as vezes que ouvimos essas palavras boas, positivas ao nosso respeito, elas massageiam o nosso ego. E se a gente não guardar o nosso coração das palavras boas, a qual massageia o nosso ego, o nosso ego vai inflamando, vai se enchendo. A gente vai ficando com o peito estufado. E aí que está o perigo. Porque muitas vezes nós não percebemos que podemos cair no laço, que podemos cair na mentira. Por quê? Porque se a gente não guardar o nosso coração nas palavras boas, como eu disse, nosso coração nosso ego vai se inflamando, sendo massageado. E muitas vezes o nosso ego, ao se inflamar, podemos cair num dos maiores pecados ao qual Deus abomina. E que pecado é esse? O orgulho. Sim.
As palavras negativas que ouvimos ao nosso respeito, ela não nos faz nos sentirmos orgulhosos. Pelo contrário, ela nos traz abatimento, tristeza, frustração, decepção. Muitas pessoas ficam deprimidas por ouvir uma palavra negativa, ruim sobre ela. Mas as palavras positivas podem nos cair no orgulho, na soberba, porque ela massageia o nosso interior, nosso eu. Nosso eu vai se enchendo, se inflamando de uma tal maneira que se eu e você não guardar o nosso coração dessas palavras positivas, ao qual nós ouvimos sobre nós, sobre aquilo que fazemos, executamos, ou sobre aquilo que planejamos, podemos cair no orgulho, na soberba, na vaidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui na palavra, a qual nós acabamos de ler, que a primeira coisa que eu e você devemos fazer para adquirir a vida eterna é guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então a primeira coisa para adquirir a vida eterna é guardar o nosso coração. Aquele jovem chegou até o nosso Senhor Jesus e antes de ele fazer a pergunta, ele chama Jesus de bom. E Jesus, antes de responder, fala: por que me chamas de bom? Olha, Jesus mesmo sendo bom, Jesus sendo mesmo maravilhoso, perfeito, em nenhum momento ele deixou as palavras boas encher o ego dele, massagear o ego dele. Em nenhum momento ele caiu na soberba, no orgulho. Mas sim, ele sempre transferiu a glória para o Pai Celeste, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele sempre guardou o coração dele. E a primeira coisa que então devemos fazer para adquirir a vida eterna é guardar o nosso coração, assim como Jesus Cristo guardou quando esteve aqui na terra. Ele nunca pegou a glória para ele. Mesmo ele sendo perfeito, ele sempre transferiu a glória para o Pai. Há muitos homens e mulheres de Deus caindo nos dias de hoje. Por quê? Porque tem pegado a glória para ele, para si, e não tem dado a glória para Deus, ao qual é digno de toda a honra e toda a glória. Há muitos homens e mulheres de Deus que estão caindo no laço do orgulho, do engano. Por quê? Porque não tem guardado o coração. Quantos homens e mulheres de Deus que nós vemos reportagens, notícias que dizem que caiu. Por quê? Caiu no erro, na prostituição, caiu na mentira, no adultério, roubou. Por quê? Porque não guardou o coração. Quantos homens e mulheres de Deus que estão perdidos hoje em dia. Por quê? Porque não tem guardado o coração. Quantos homens e mulheres de Deus estão perdendo a vida eterna. Por quê? Porque não tem guardado o coração, assim como nosso Senhor Jesus Cristo guardou. Quantos homens e mulheres de Deus estão pegando a glória para si e não estão dando a glória para Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu já vi e vejo muitos pregadores, muitos cantores que estão nas igrejas, ou muitas vezes vai na praça ministrar uma palavra, ministrar um louvor. E sabe o que eles fazem? Eles pegam, desfoca as pessoas que estão no lado e foca só nele, o celular, a imagem, para que ele venha a ser o centro. Olha, e essa pessoa então ela esquece que o centro das atenções tem que ser Jesus, tem que ser o Deus Pai Celeste, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra.
Esquece que somos apenas um instrumento nas mãos do oleiro, que somos apenas vaso. E quem que faz, quem opera, quem o cura é somente Deus, que somos apenas instrumento nas mãos dele. Muitas pessoas não têm guardado o coração, têm pegado a glória para si. Jesus, mesmo sendo bom, ele não pegou a glória dele para ele. Ele falou: por que me chamas de bom? Um só é bom, é Deus Pai que está no céu. Ele sempre transferiu a glória para Deus. Ele sempre transferiu a glória para o Pai. Ei, às vezes você que está me ouvindo agora é um pregador, um levita do Senhor, e sem você se perceber, por causa dos elogios que as pessoas estão falando a teu respeito, sobre aquilo que você faz com excelência, sem você perceber, você está caindo no laço da soberba, da vaidade e do maior pecado ao qual Deus abomina, um dos maiores pecados ao qual Deus abomina, que é o orgulho. Lembra-se que o orgulho fez Lúcifer cair do céu, ser expulso do céu. A Escritura Sagrada nos diz, em Ezequiel capítulo 28, que ele era um querubim ungido, cheio de formosura, de esplendor. E aqui eu quero fazer uma conjectura. A Bíblia não diz, mas imagino eu, que quando Lúcifer estava lá no céu, cheio de glória, de resplendor, de beleza, imagino eu que onde ele parava, os outros anjos paravam e falavam: nossa, como ele é lindo, como ele é belo, como ele é diferente. A Bíblia não fala, mas imagino eu que o coração dele foi se enchendo de vaidade, de orgulho, porque foi por causa do orgulho que ele caiu. E sem ele mesmo menos perceber, o coração dele se encheu tanto de orgulho que ele imaginou: olha, eu quero ser igual a Deus, semelhante a Deus. E por o coração dele se encher de orgulho, Deus tirou ele do céu, expulsou ele do céu, porque o coração dele se inflamou de uma tal maneira, e Deus abomina o orgulho. Há muitos homens e mulheres de Deus que estão se perdendo, porque o coração está cheio de orgulho, porque eu tenho guardado o coração, porque tenho ouvido tantos elogios. Nossa, como você prega bem, como que você canta bem, como Deus te usa. E essa pessoa tem guardado o coração, e o coração dela tem se enchido de tal maneira, de tanto orgulho, de tanta soberba e vaidade, que ela nem mesmo se tem percebido. E ela tem se afastado de Deus. O coração de Lúcifer se encheu de orgulho, e ele foi expulso da presença, foi expulso do céu. Então, quando ele foi expulso, ele perdeu todo o seu brilho, toda a sua glória, toda a sua beleza, e passou a ser um ser feio, horrível. Deixou de ser um anjo e passou a ser um demônio. Meu Deus, quantos homens e mulheres de Deus estão perdendo a sua beleza, estão perdendo o esplendor, a luz de Cristo, porque tem deixado o coração se encher de orgulho e de vaidade. Como eu disse, quantos homens e mulheres de Deus que foram usados e são usados por Deus poderosamente estão se perdendo, estão caindo no erro. Como eu disse, há muitos homens, há muitas pessoas, pastores, pregadores, evangelistas, levitas do Senhor, que vão às igrejas e focam somente nela, como se ela fosse o centro das atenções, sendo que o centro das atenções tem que ser Jesus Cristo. O centro das atenções tem que ser o Espírito Santo.
O centro das atenções tem que ser o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há. Devemos sempre transferir a glória para Deus e não pegar a glória para nós. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui Jesus nos ensina: quer adquirir a vida eterna? Guarda o teu coração. Será que eu e você temos guardado o nosso coração? E como eu disse no começo da mensagem, devemos guardar nosso coração não somente das palavras negativas que vêm sobre o nosso respeito, sobre aquilo que fazemos, que executamos, ou sobre aquilo que planejamos e sonhamos, mas principalmente guardar o nosso coração das palavras boas, porque as palavras boas massageiam o nosso ego. E ao massagear nosso ego, inflama o nosso ego. E ao inflamar nosso ego, podemos cair um dos maiores pecados ao qual Deus abomina, que é o orgulho. Então guarda o teu coração. Você tem guardado o teu coração, meu irmão, minha irmã? E continuando o texto de hoje, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que devemos ser verdadeiros. Não tem como uma árvore boa produzir frutos bons, assim como não tem como uma árvore má produzir bons frutos. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. E nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Há muitas pessoas que estão vivendo de aparência. Dizem ser homens e mulheres de Deus quando na verdade não são. Há muitas pessoas que dizem ser profetas, levitas, vasos na mão do oleiro, quando na verdade não são. Há muitas pessoas que dizem ser instrumentos de Deus, mas são verdadeiros instrumentos do diabo. Quer adquirir a vida eterna? Segunda coisa, não viva de aparência. Podemos enganar o próximo, podemos enganar as pessoas, mas a verdade é que aquilo que realmente está dentro de nós, cedo ou mais tarde vai vir à tona. Quando Jesus então transfere a glória para Deus Pai Todo-Poderoso, ele fala assim para aquele jovem rico: olha, sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Glórias a Deus. E nota-se que os mandamentos que Jesus fala, de 10, ele fala 5. Esses 5 mandamentos, aos olhos humanos, aos olhos naturais, são fáceis de ser observado. São fáceis de ser observado pelo próximo ou por nós mesmos. Como não matar, não furtar, não falar falso testemunho, honrar o pai e a mãe. E aquele jovem bate no peito. A Bíblia não fala, mas imagino eu quando ele falou isso. Jesus falou só esses mandamentos. Olha o que ele fala no versículo 21, o jovem: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Em outras palavras, ele estava batendo no peito: ah, Jesus, se for só isso aí, ó, eu já faço isso já faz tempo. Isso aí, ó, isso aí é fichinha pra mim. Isso aí, ó, pra mim não é difícil, eu faço isso desde a minha mocidade. Olha, lembra que eu falei? Não tem como nós enganar as pessoas. Podemos enganar as pessoas por um momento, mas vai chegar uma hora
que aquilo que está dentro de nós de verdade vai ser florado, vai ser exposto. E sem ele perceber, aquilo que estava no coração dele, dentro dele, estava sendo exposto publicamente. Aqui já aprendo logo de cara que ele era uma pessoa orgulhosa. E lembra que eu falei no começo da mensagem? Que a primeira coisa que eu e você devemos fazer para adquirir a vida eterna é guardar o nosso coração. Para que o nosso coração não venha ficar soberbo, cheio de vaidade, de orgulho. Então, quando Jesus fala aqueles mandamentos, esses 5 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Logo imagino eu que ele bate no peito e fala: isso já faz, só o orgulho se inflamou. Então, a segunda coisa é: quer adquirir a vida eterna? Não viva de aparência. Aquele jovem rico só vivia de aparência. Mas sem ele menos perceber, aquilo que estava dentro dele de verdade estava sendo exposto. Para muitas pessoas, ele era o cara. Para muitas pessoas daquela época, ele era o tal. Para muitas pessoas daquela época, aquele jovem, ele era um exemplo. Tinha uma boa posição social. Era uma pessoa influente. Era uma pessoa que aparentemente honrava o pai e a mãe, não adulterava, não matava ninguém, não roubava ninguém, não falava mal de ninguém. Era um exemplo de pessoa. Mas Deus, ele conhece nós. Ele conhece nós por dentro. Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Quer adquirir a vida eterna? Primeiro, guarde o teu coração. Segundo, não viva de aparência. Aquele jovem vivia de aparência. Jesus, então, quando ouve que aquele jovem fala: Jesus, isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus, ele faz um teste com esse jovem. Podemos dizer assim. Jesus fala assim para aquele jovem: ei, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Quando Jesus faz esse teste com ele, ele ficou triste. Porque aquele jovem era muito rico. Ele tinha muitos bens. Era uma pessoa que tinha uma posição social boa. Era influente. E quando Jesus fala aquilo lá para ele vender tudo que ele tinha e repartir aos pobres e seguir Jesus, o jovem então fica triste, vira as costas para o mestre. E como eu disse, não tem como nós viver uma vida de aparência. Quer adquirir a vida eterna? Guarda o teu coração. Quer adquirir a vida eterna? Não viva de aparência. Seja verdadeiro. Porque Deus, ele nos conhece de verdade. Deus, ele sabe o que está no nosso coração, dentro de nós. E aquele jovem, sem ele perceber, aquilo que estava no interior dele de verdade estava sendo exposto. E aqui foi o ápice da exposição dele. Porque quando Jesus pede isso para ele, faz esse teste com aquele jovem, ele fica triste, o semblante dele muda. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não é fácil adquirir a vida eterna. Devemos viver uma vida de renúncia. Não podemos viver uma vida de aparência. Para eu e você adquirir a vida eterna, devemos guardar o nosso coração.
O que Jesus está pedindo para você? O que impede de você viver e adquirir a vida eterna? Porque a certeza da vida eterna, de morar com Deus, ter um encontro com o nosso noivo Jesus Cristo, primeiro tem que estar dentro de nós essa certeza. O que tem impedido de você ter essa certeza dentro de você? Será que Jesus tem pedido algo para você e você não tem abandonado? Às vezes Deus está te pedindo para você abandonar o vício, a idolatria, abandonar a pornografia, abandonar o adultério, abandonar o roubo, abandonar o pecado. Porque o pecado nos afasta da presença. O pecado nos impede de adquirir a vida eterna. Jesus fez um teste com aquele homem, pediu algo para ele. Vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Jesus só fez aquela pergunta, só fez aquele pedido porque queria expor o que de verdade estava no coração dele. O que Jesus está te pedindo? Às vezes o que Jesus está pedindo para você abandonar, para você adquirir a vida eterna, você está achando que é muito pesado, sabe por quê? Porque o seu coração não está nele de verdade. Porque o seu coração não está no reino de verdade. Porque o seu coração não está namorada com o Pai. O seu coração está nas coisas terrenas. E a Escritura Sagrada nos diz que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver no céu, se o coração seu estiver no céu, os teus tesouros estarão lá. Mas se o seu coração estiver voltado para a terra, os seus tesouros estarão aqui na terra. E a Bíblia nos diz que nós somos apenas peregrinos. Estamos somente de passagens aqui. Então aquilo que estava no coração dele, dentro dele de verdade, foi exposto. Então, para eu e você adquirir a vida eterna, a primeira coisa, devemos ser humildes, guardar o nosso coração, ser humildes. Guardar o nosso coração das palavras boas que venham sobre o nosso respeito, assim como Jesus Cristo guardou. Porque as palavras boas massageiam o nosso ego, e o nosso ego, ao ser massageado, vai inflamando, e sem a gente perceber, podemos cair num dos maiores pecados ao qual Deus abomina, que é o orgulho. Ao qual o orgulho nos afasta da presença de Deus, porque é pecado. A segunda coisa é que não devemos viver uma vida de aparência, somente de aparência, mas sim ter uma vida honesta, sincera, ser verdadeiros na presença de Deus e na presença dos homens. Ser cristão verdadeiro. Porque podemos enganar o homem, mas não podemos enganar a Deus. E mesmo que enganamos os homens por algum momento, em alguma circunstância, algum momento da nossa vida, aquilo que está dentro de nós de verdade vai ser exposto. Assim como aquele jovem foi exposto. Porque ele queria adquirir a vida eterna. Mas quando Jesus fez um pedido para ele, só fez um teste, ele virou as costas, ele se entristeceu. Ah, Pai, o que Jesus está te pedindo hoje, meu irmão, minha irmã? O que está impedindo de você alcançar a plenitude da presença dele, de adquirir a vida eterna? Se é o pecado, abandone esse pecado hoje. Você fala, eu não consigo, mas fala para Jesus, seja verdadeiro. Seja verdadeiro para Ele neste momento. Seja verdadeiro com Jesus. Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sonda o meu coração. Fala, Jesus,
Me ajuda nessa situação, nessa circunstância. Eu não consigo abandonar o vício, o álcool, o cigarro, as drogas, a pornografia, a idolatria. Pede para Ele que Ele vai te ajudar. Ele está do seu lado. O Espírito Santo também está do seu lado para te auxiliar, para te ajudar nessa caminhada. Como adquirir a vida eterna? Como herdar a vida eterna? Este é o tema da mensagem. Primeiro, guarda o teu coração. Segundo, não tenha uma vida de aparência, mas seja verdadeiro. Aleluia, Deus. Que nós possamos ser verdadeiros perante Deus e perante os homens. Verdadeiros cristãos. E não somente viver uma vida de aparência. Amém? Já eu quero agradecer você que me acompanhou. Que você venha ser tocado pelo Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar cada dia mais. E que você venha sentir o renovo, o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Que toda a aflição, angústia, todo sentimento de solidão, todo laço do maligno possa cair por terra. E você possa ser fortalecido por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo eu declaro. Em nome de Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Você que gostou desta mensagem, deixa o seu like. Compartilhe para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. E desde já eu quero te agradecer por ter me acompanhado. Amém? Obrigado por tudo. Toda a honra e toda a glória a Deus. Guardar o nosso coração. Ser verdadeiro, não viver uma vida de aparência, amém? Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima noite, até mais.